Olá! Eu vou fazer esse vídeo só como um complemento, acho que vai ser desses que eu boto assim no meio da semana, meio solto. É, é só para fazer um comentário, né? Eu vi um meme aqui que esse meme me trouxe algumas ideias que eu queria falar para vocês. Né? Esse vídeo, o Luiz Lavelli quem mais me fez entrar nessa técnica. Eu meio que já tava um pouco nela, porque eu sou curioso pra cacete, mas o Lavelli me permitiu aprender a perceber que isso tem valor, né, e expandir isso. Né? Esse vídeo está sendo gravado após o vídeo de tecnologia. Né? Eu estava meio mal e, enfim, algumas coisas eu devia ter falado, não deu tempo de falar, porque eu finalizei o vídeo meio que na pressa. Né? Enfim, sem detalhes. Mas tem esse vídeo aqui que eu não vou botar pra vocês, porque tem musiquinha, aí eu tô com preguiça de colocar, ajustar parte dos direitos autorais e tal. Mas recomendo, aqui dá essa imagem. O Lavelli, né, ele tenta falar, né, da presença total. Todas as coisas, né, têm o ser inteiro e elas são um ponto de vista do ser e se materializar. Portanto, todas as coisas apontam de volta para o ser. Né, aí a gente pode acrescentar. Isso está implícito, mas eu não lembro dele ter explicitado, mas isso está implícito nesse raciocínio. Se ele tem o ser, né, o total, consequentemente, ele se relaciona com todas as coisas, né, por ter esse elo, né, que conecta tudo. Mas além do ser, você vai ter também essas várias camadas intermediárias que você pode ir generalizando ou abstraindo e subindo em graus de, de, de consciência e graus de valor da informação, né, em níveis mais abstratos. Eu sei que está esquisito, mas eu vou. É porque eu não sou bom em expressar isso, mas eu vou demonstrar. Né. Isso serve para dizer o quê? Como Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, ou serve para dizer que toda informação, mesmo que pareça inútil, ela pode ser tornada útil na medida em que você ache a maneira de abstraí-la, né? Você deixa na memória, um dia ela começa a revelar alguma coisa, ou na hora, dependendo, enfim. Então eu quero dar aqui uma ilustração mais ou menos, e aí quero fazer um comentário sobre isso. É, essa imagem aqui foi passada no Facebook, né? E me chamou a atenção, é da Thaís Carla. Né? Atualmente ela está vencendo na base do processo, mas na época ainda não. Você tem basicamente três tipos de comentário aqui. Né? Pessoas tirando onda, né? Sobretudo homens. Né? Você tem esse tipo de comentário, né? Que é uma mulher, geralmente são mulheres. E geralmente não, vamos dizer assim, 99% das vezes são mulheres e talvez 1% seja gays. Né? Que é assim: você é linda, somos lindas, cada uma a sua forma e o mais importante, não precisamos insultar o corpo de ninguém para saber disso. Né? Está maravilhosa. Né? Aí, próximo comentário da mesma categoria. Perceba, mesma categoria, eu estou categorizando os tipos de comentário, ou seja, eu não estou mais pegando aquilo como um fluxo de informação, eu estou organizando, articulando aquilo de uma maneira que eu consiga extrair significado. Mesma categoria. Eu não preciso colocar isso. Por exemplo, quando eu estou lendo os comentários, eu não estou conscientemente para não. Tem categorias, quantas categorias são, como organizar as categorias. Não. Se você se acostuma com esse tipo de pensamento, que Platão é o rei disso aí, isso vai naturalmente, vai brotando em você. Você vai percebendo, você vai juntando as informações mais similares. Né? Você não precisa ter uma plena consciência disso, mas você junta as informações mais similares quase que automaticamente e você vai percebendo essas relações de maneira implícita. Por exemplo, eu não tinha colocado em palavras tudo que eu estou colocando aqui. Né? Eu estou colocando para vocês poderem ter acesso a esse raciocínio, para aprender a fazer o raciocínio também. Né? Tem uma segunda nota que eu tenho que fazer depois, que eu vou resumir aqui, que caso eu esqueça, que é o seguinte: toda, todo vídeo, toda aula, por exemplo, do Olavo, um vídeo desse, um vídeo do YouTube, ele não vale em si mesmo. Ele é um convite para uma investigação. Né? A pessoa dá uma conclusão, dá um resultado, e ela é um pedido. É tipo, olha, existe essas informações, existe esse conteúdo, e você pode investigá-lo. Se você só toma o vídeo como já o resultado da coisa, você não fez a investigação, você nem começou. Você substituiu o chamado de investigação para um corte. Né? O máximo que você deveria fazer, se você só pega o vídeo, isso eu estou falando porque os meus vídeos são assim também, é dizer assim: não, eu vi fulano falando de tal coisa, mas eu não sei do que é. Por quê?
Por exemplo, se eu estou falando nesse vídeo, eu estou mostrando uma técnica. Né? Para você entender, né? Quando eu digo entender, é torná-lo útil para você, você precisa absorver essa técnica. Para isso você vai ter que, você presta atenção no raciocínio, capta qual é a técnica, começa a experimentá-la no seu dia a dia, né? Pega os seus resultados, vê para que ela serve no seu contexto, se ela é útil, se ela é inútil, né? Que é um dos critérios que eu uso nas aulas de elétrica, né? Você aprender a utilizar, a usar a coisa para você, e daí você vai tomando posse. E aí você vai ver outros vídeos, cada vídeo um chamado para uma nova investigação, e outra, e outra, e outra, e outra. Você faz o quanto você acha que é suficiente, e em cada uma se dá essa gradação para dizer assim, não, só sei até aqui, só sei até lá, etc. E vai absorvendo, né? Não o que eu estou dizendo, não o que o Olavo está dizendo, não o que essa mulher está dizendo, não o que fulano está dizendo, mas esses graus sucessivos de relações possíveis, de técnicas possíveis, do funcionamento da sua inteligência, das relações entre os conhecimentos uns com os outros, né? E como Lavelle fala, basicamente, né, todas as coisas estão relacionadas com todas as outras, então quanto mais você faz esse trabalho, mais você vai percebendo essa relação que existe entre as coisas, né? E o seu pensamento vai se tornando mais rico, né? Mais arborizado, né, de informações. Mas vamos voltar. Então, esta aqui, eu já falei que era para falar, tá na mesma categoria desta aqui. Né? Gente, se ela se sente bem do jeito que é, por que vocês estão dando palpite em nas pessoas, né? Ela errou aqui. Ela se ama do jeito que é, velho. Parem de romantizar, é uma doença sim. Isso aqui é uma citação que é usada. Tudo bem, obesidade é considerada uma doença, mas o que tem a ver doença dela com o amor próprio dela? Me fale. Isso aí gata demais. Linda, poderosíssima, orgulho, orgulho. Essa aqui não é a mesma categoria, já errei, né? É quase, mas ela faz uma espécie de joguinho dialético, né, com as outras hipóteses. Então, para ir direto, quais são as três maneiras mais comuns de reagir a essa foto? São focar na autoestima, né? Não, ela é uma pessoa forte, ela está se mostrando, né? Ela é bonita, ela é gostosa, etc. Nota de rodapé, geralmente isso não vai aparecer. Uma mulher não vai fazer esse comentário numa foto de uma mulher realmente muito bonita, né? Padrão, etc. Mas enfim, tem esse comentário, tem o comentário de não, é obesidade, isso é obesidade, não romantize doença. E tem o terceiro, que é fazendo piada. Geralmente são homens. E aí, meu amigo, vamos fazendo piada. A coisa vai. Todas as possibilidades. Tem um aqui. Parece o Shenlong saindo da esfera do dragão. Esse aqui já tá de molho. Agora é só botar no forno e deixar dourar um pouco. Também. Aí tem um que. Vamos dizer que essa é a quarta categoria, né? São sacadas que a pessoa vai percebendo do próprio processo de comentário, né? São meta-comentários, né? Quero ver essas que estão dizendo que ela tá linda querer ter esse corpinho aí. Enfim, não vou ler o resto não, porque de repente eu pego um processo aqui. Estou falando isso para fins didáticos, tá? Mas então, esse tipo de comentário, né, que é enfatizando o fato dela ser bonita, dela ser bela, por que a maioria, de modo geral, são mulheres? Porque é nas mulheres, e aí perceba que eu estou usando a técnica aqui, atenção, é nas mulheres que existe uma maior, vamos dizer, necessidade fisiológica, né, de sentirem-se aceitas, porque as mulheres têm mais dificuldade na vida, muito mais dificuldade na vida do que os homens. Elas passam pela menstruação todo mês, elas passam por um processo de desequilíbrio hormonal, que não é fixo, não é firme, mais ou menos. O homem também não é exatamente firme e fixo, mas ele não passa pelos graus de variação que as mulheres passam, que é muito maior, muito maior. E que não é por uma circunstância externa, é uma circunstância interna e fixa, firme, né? Por exemplo, o homem pode mudar de humor com base nas situações que está vivendo, com base no nível de estresse, etc. Não está conseguindo pagar as contas, não sei quem, então fica estressado. Mas a mulher, ela passa naturalmente, todos os meses, pelo mesmo processo de fluxo hormonal. Então, ela precisa, né, ela tem mais necessidade de se saber aceita, de se saber acolhida, de se saber amada, etc do que os homens. Que também tem, mais ou menos. Então toda essa onda, perceba que eu estou já juntando outras informações, estou expandindo. Toda essa onda de autoestima, né? Essa onda, inclusive, né, do MGTOW, né? Então, autoestima é algo muito feminino, essa palavra se usa muito feminino. O MGTOW querendo também essa coisa da aceitação pessoal, ela
também significa que a sociedade está tomando uma forma meio feminina nesse sentido de aceitação, necessidade de aceitação. A gente está rompendo com essa coisa do passado, que era o homem não chora, né? O homem não reclama, o homem tem que suportar mesmo, a gente foi feito para suportar, etc. Então a gente vai entrando dentro de outro contexto, né? Com essa tendência sentimental, emocional e feminina, que aí eu não sei expandir mais do que isso, mas é só para dar uma amostra. Né? Então, as mulheres, por exemplo, ela está respondendo isso aqui como mulher. Né? Ela sabe que ela precisa desse apoio, né? Então ela apoia também. Independentemente das condições específicas, que é óbvio que ela sabe reconhecer, mas não é isso que interessa. O que interessa é o seguinte: eu sei que se alguém viesse para mim e contasse os meus defeitos, iria me fazer muito, muito, muito mal. Então eu não vou fazer isso com ela. Né? Eu vou tratá-la como eu gostaria de ser tratada. No caso, e aí as mulheres vão saber reconhecer essa necessidade de autoestima das outras. Né? Então, geralmente as mulheres vão fazer esse papo de apoio, como esta aqui também. Mas existe esse segundo caso, né? Não, peraí, é doença sim e tal. Eu não sei dizer porquê, né? Mas eu sei que elas são menos femininas nesse sentido. Né? Elas são um pouquinho mais masculinizadas, aparentemente. E por que eu estou fazendo esse post? Porque quando eu estava vendo isso aqui, eu lembrei, né, que eu fui na biblioteca para pegar os livros de leitura dinâmica, para mexer nos livros, né, coletar informação, fotografar e tal. E aí eu estava passando pelas estantes e eu escutei a menina conversando com outra e falando exatamente esse argumento. Não, obesidade é doença, etc. Mas o caso de fulano não é obesidade, então não pode, então não é assim. Ou quando ela falou obesidade é doença, já ativou aqui eita porra, obesidade é doença, é um argumento comum. Eu vou falar já, né, relacionar isso aqui. Mas, e aí, claro, no contexto atual, né, ela consegue aproveitar essas piadinhas e tentar ganhar uns processos em cima. Então, isso muda um pouco o fluxo da dinâmica das relações uns com os outros. As pessoas estão cada vez com mais medo de fazer piadinha, porque a piadinha ela tem um risco cada vez maior de um processo. E o brasileiro ele tem preguiça de processar as pessoas, mas cada vez mais ele tem menos preguiça. Está sendo incentivado a esse processo. Mas enfim. Então vamos resumir, né, nessas três categorias, né? Não interessa a circunstância, fulana é linda, né, e ela tem coragem ela está mostrando que ela tem autoestima, né? Atenção, autoestima. O segundo não, parem de romantizar a obesidade, e o terceiro é piadinha. Né? São as três reações possíveis. Dessas três reações você consegue extrair também todo um quadro, né, de tendências e inclinações. Não é só a obesidade, pode ser outra circunstância. Né? Por exemplo, se não fosse mulher, se fosse homem, haveria mais piadas ainda do que essas outras duas categorias de comentário. Por quê? O homem não tem tanta necessidade de autoestima, consequentemente, naturalmente, a gente não vai ter essa vontade de defender tanto quanto com as mulheres. Os homens não defendem uns aos outros nessas coisas. Né? A piadinha sempre vence. Eles defendem outras coisas. Então, deixa eu tirar aqui, para não ficar chato. Por que eu estou falando isso? Para dizer, né, que existem tendências. Né? Quando você começa a acompanhar o discurso, e prestar atenção mesmo, né, e começar a perceber relações, conexões, tendências, você percebe que, de certo modo, né, tudo que a gente faz, tudo que a gente diz, os nossos pensamentos, as possibilidades de pensamento que a gente tem, eles estão dentro de uma rede de informações que com a internet ela está mais não é que ela está mais homogênea, né? Porque uma cidade, por exemplo, é mais homogênea, mas ela está mais homogênea para um grupo maior de pessoas, né? Tipo, está a nível nacional agora, antes não era possível. Por exemplo, na minha cidade do interior, um dia eu fui visitar, né? E aí o pessoal tava gritando, tipo, é rocha! E eu disse, que porra é isso? E aí foi uma pessoa que gritou, daqui a pouco eu vi que tem mais pessoas gritando isso. E aí eu perguntei, mas o que é isso? Mas é uma gíria local, a gíria da cidade. Hoje, é possível que a gíria de uma cidade, né, viralize, né, então ela se expande a nível nacional, não nacional, mas a nível digital, né, para quem tem acesso ou costume de consumir conteúdo pop da internet. Enfim, então a gente está dentro dessa malha de possibilidades. Né?
Alguém pode dizer que a gente não tem pensamento livre, ou que a gente não tem pensamento crítico, ou que as pessoas só fazem repetir informação oca, né, que elas não sabem o que significa. Inclusive um amigo meu falou sobre isso comigo esses dias. Eu não acho, tá? Eu dou a chance às pessoas. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, assim como a gênero musical, né, assim como, enfim, gostos estéticos, etc., existe uma predeterminação no sentido do nosso histórico de vida. Né? As nossas experiências passadas, elas geram algumas tendências. Né? Se eu tive uma infância feliz, né, eu tenho certas tendências. Se eu tive uma infância desastrada, eu tenho outras tendências. Se eu tive uma família estável, eu tenho certas tendências. Se eu não tive uma família estável, eu tenho outras. Né? Por exemplo, eu sou filho de mãe solteira. Então, eu tenho uma tendência natural, né, já que eu amo a minha mãe, né, então eu tenho uma tendência natural a querer defender, né, os modelos alternativos de vida, sabendo, né, que não são, né, o adequado, que não é exatamente a coisa que vai garantir uma maior estabilidade, porém, eu estou vivo, né, eu consegui me ajeitar um pouco, algumas coisas eu não consegui ajeitar, mas não foi necessariamente por causa disso, né, são questões fisiológicas, mas eu sei que dá para dar um jeito, às vezes um jeito melhor, às vezes um jeito pior. Então, por causa disso e por outras experiências, eu tento fazer uma espécie de articulação entre essa vida bagunçada, que no nosso mundo hoje é muito comum, e a vida normal. Ou seja, entre, vamos dizer, o, o bagunçado e o erudito, vamos dizer assim, né? O popular e o erudito, etc. Né? Tá? É a minha tendência, que por sua vez vem por causa disso. Né? Se eu nasci nesse ambiente, eu vou ter uma propensão natural maior a querer defender essas possibilidades. Mas vamos voltar. Nesse caso da foto, né, você percebe que vai ter certas tendências de pensamento. Então, não é que a gente não pensa e é oco e não tem conteúdo no nosso pensamento, é que a gente escolhe, né, semiconscientemente, né, aquilo que dentro do que foi oferecido, aquelas possibilidades, né, que a gente conhece. Por exemplo, ninguém vai falar essas formas de resposta em inglês, em japonês, em chinês, em russo. Por quê? Porque não adquirimos essas possibilidades nesses idiomas. Né? Então a gente fala dentro do que a gente conhece. E mostrar o caso do idioma é o caso mais evidente. Né? A gente fala em português. Porque a gente ouviu essas coisas em português. A gente ouviu essas possibilidades em português. Mas eu nunca ouvi ninguém falar disso. Beleza, isso acontece. Então, o que é que aconteceu? Você não ouviu, digamos que você, às vezes, geralmente você pode ter ouvido e ficou ali no fundo da mente. Mas digamos que você realmente não ouviu. O que é que você fez? Você inventou, né, com base no objeto, tal como ele está aparecendo, né, e com base nas tendências de resposta. Você não tem como dar uma resposta que está fora das possibilidades do objeto. Por exemplo, dar uma resposta em japonês, se você não sabe japonês. Ou, sei lá, falar de o piso da minha casa é feito de cimento. O que é que tem a ver com isso? Nada. Né? Então, é óbvio, né, você tem que puxar do objeto. Né? Mas então, de modo, mesmo assim, vai estabilizar. E aí, se você não vai acreditar que é por causa da tendência do discurso, você vai acreditar que é por causa da tendência do objeto. O objeto, ele te apresenta e ele induz a certos pontos de vista já mais ou menos comuns. E sim, as tendências da sociedade elas vão gerar algumas marcas. Por exemplo, o humor masculino é natural, porque o homem, né, tem ele sente pela tentativa de se juntar com outros homens e seja pela tentativa de se aproximar de mulheres, seja pelo próprio gosto mesmo, né, um gosto de piada. Ele tem a tendência a fazer piada, a querer brincar, tirar onda, etc. E também pelo fato de que ele não tem a melancolia feminina que nasce, né, da questão hormonal, fisiológica. Então ele vai ter mais tendência à alegria e a conseguir expressar essa alegria. Né? Então, piadas. E fazer os outros rirem. Rir e ver os outros rirem também, né? E querer ouvir de volta outras piadas, etc. Então você tem esse ambiente, que inclusive pode gerar o bromance, né? O bro, a brincadeira do bro. Mas enfim. Então o caso masculino. Então essas possibilidades, e no caso brasileiro a gente tem muito tendência a piada, muita tendência a piada. E você vê, por exemplo, parece o Shenlong saindo da esfera do dragão. Por que é que ele falou isso?
Porque Dragon Ball é uma referência comum no ambiente otaku ou nerd ou geek, né, que geralmente é frequentado por homens. Então você tem, né, o encaixe dentro de uma referência que é comum para as pessoas que vão estar vendo essa foto, que ela vai sendo repassada de maneira de meme. Então quem consome meme também tem a tendência a ter consumido Dragon Ball ou saber pelo menos reconhecer a brincadeira, né? Aqui diz respeito a um tipo de receita que a gente produz, ou seja, tem que estar dentro das possibilidades nacionais, ou enfim, do público-alvo e do público que está falando, né? Então, daqui você vai percebendo tendências, e eu estou abstraindo, né? Estou mostrando tendências que não estão mais ligadas a esse caso particular, mas que esse caso particular revela, né, nesse processo. Então essas tendências que eu estou mostrando aqui, elas podem aparecer em outras fotos, em outras imagens, com outras circunstâncias, mas a mulher, o homem e o ser humano, eles vão ter essas tendências, dentre outras, que podem ser reveladas nos outros memes, nas outras situações, e que você pode ir observando e comparando nesse grau de abstração maior. De novo, você não precisa, eu estou vendo essa foto, eu vou começar a pensar isso tudo. Não, não é. Você vai ver a foto, você vai ver os comentários, né? Porque por vontade, curiosidade de ver os comentários, né? Virou um vício brasileiro ler comentários, a gente gasta tempo pra cacete em rede social. Mas você começa a associar e relacionar, isso aqui lembra aquilo, isso aqui lembra aquilo, isso aqui puxa pra cá. E daí você guarda e vai pro próximo. E aí a coisa vai se juntando na sua memória, vai se relacionando uns com os outros, os pedaços, e você vai, enfim, expandindo e percebendo. Se você aprende a técnica de abstração, que a gente aprende com Platão, né, você vai conseguindo, né, fazer essas relações de maneira quase que espontânea e que vai se juntando. Se eu não tivesse falado essas coisas aqui, né, ela não estaria tão consciente na minha memória. Falando fica mais consciente para mim mesmo. Mas não é tão necessário, né? Para o uso, para usar no dia a dia, ela já, só o fato de eu ter feito, acumulado os dados, né, essa associação ela já se torna uma possibilidade de ser feita no dia a dia, né, com os outros dados e outras informações. Mas falar, né, inclusive me permite associar com novas coisas na medida que eu vou falando, né? Então eu expando, né, o conhecimento da coisa. E não por acaso o Olavo adorava dar aula. Vamos lá. Então as nossas possibilidades de discurso, né, elas estão dentro desse panorama, né, de informações circuladas pela cultura e também, né, elas podem ser reinventadas de acordo com os objetos que são apresentados. A gente pode inventar coisas na hora, mas não sair de dentro desse mapa de possibilidades que está embutido na nossa cultura, né? E no objeto. Então existe esse limite e a gente transita dentro desse limite da mesma maneira ou com a mesma do mesmo modo que a gente transita entre os gêneros musicais, né, com o nosso interesse, com as nossas inclinações e tendências, que também a escolha do gênero musical também tem a ver com relações históricas, relações socioeconômicas, relações, enfim, de vários tipos, né? Que por sua vez determinam o ambiente que a gente vai morar, o tipo de coisa que a gente vai ouvir, né? O que é que o nosso ouvido vai sendo acostumado ao longo da vida. Sempre colocando a possibilidade de você sair do ambiente, você decidiu que você não quer mais aquilo, você quer conhecer o que é que existe mais na vida, então você vai para outro canto e começa a ter outras referências. Então você pode mudar, claro, mas não apagar esse histórico do ouvido e esse próprio desenvolvimento que o ouvido vai fazendo ao longo do tempo. Enfim. Então, do particular, né, você vai conseguindo ter visões cada vez mais gerais, né? Eu lembro, né, que esse foi um ponto, eu não tinha desenvolvido ainda de maneira organizada, mas esse foi um ponto, né, que uma pessoa me adicionou no perfil do Olavo, eu fiquei muito feliz, falou para ele me adicionar, né, e eu não tive coragem, nem tempo de falar com ele. Tentei algumas vezes de uma maneira muito vergonhosa, mas teve uma vez que eu fiz um comentário, né, mais grave. Não lembro exatamente o contexto, mas o meu comentário era dizendo assim, não, a gente tem que focar nos casos específicos, nos casos particulares, no pop, na linguagem pop. Quando eu falava linguagem pop, eu estava pensando, né, em síndrome do impostor, em motivação também, em autoestima, vamos dizer, paradoxo da escolha, né, essas terminologias, né, que dão pra gente uma visão do que o mundo de hoje vê, né, o que é que ele consegue enxergar, né? Mas eu não expliquei a coisa direitinho, então o Olavo entendeu assim, não, a gente tem que focar na linguagem pop, né, fazer uma mensagem com o Olavo pop, ou misturado com pop,
Né? E o Olavo disse, não é para fazer isso, tem que focar no erudito e acabou-se. Isso não é exatamente a postura real do Olavo, mas é em grande parte. Né? Por quê? Porque o foco do Olavo foi sobreviver. Né? Sobreviver numa escassez gigantesca de possibilidades e de pessoas com as quais, né, ter um convívio erudito. Que não foi o caso, por exemplo, do Bruno Tolentino. Então, nesse contexto, você tem que aproveitar o máximo possível, né, só com as coisas que têm mais valor. E isso é perfeito, perfeito. E é o certo. Estou falando isso aqui, mas não estou dizendo que isso aqui é o importante. Isso aqui é um complemento. O importante é você ter acesso ao que vale mais. Como complemento, no que você, pelo fato de você conviver no dia a dia, você vai extrair esse tipo de informação, vamos dizer assim, inútil. Né? E o que eu estou dizendo ela não é inútil. Seja qual for o ambiente, o ambiente de trabalho, o ambiente da escola, o ambiente da faculdade, o ambiente não sei o que, lá você vai ver vários discursos desses. Né? E você pode fazer esse processo desses discursos. Então você torna esses discursos úteis. Né? Então você aproveita mais parte da sua vida no processo de aquisição de uma cultura erudita. Ou de uma vida intelectual, ou o que for. Então, o Olavo está certo, mas eu não consegui colocar o meu ponto de maneira clara. Mas a gente teve essa rixa, e inclusive gerou uma rixa, né, num grupo do Facebook, né, que eu tive depois que ajustar, porque gerou uma revolta lá dentro. Né? Eu fiz acho que foi eu que fiz a postagem, foi outra pessoa. Acho que foi outra pessoa. Eu disse, não, pera, calma. Não foi isso que ele disse, não foi isso que eu quis dizer. Né? Mas isso deu pra ver, né, o quanto que a gente tá afincado na linguagem pop. Né? Perceba, eu estou abstraindo. Né? Que não, e sentem a necessidade. Sentem a necessidade de tirar proveito desses conhecimentos. Que é natural, né? Boa parte da vida da gente foi na cultura pop, então você vai jogar 90% do que você sabe fora para começar tudo de novo. Então é nesse contexto que a gente tenta aproveitar dessa maneira, né? Abstraindo. E qualquer discussão, né? Uma roda conversando sobre questões políticas, né? Também estão submetidos a isso. A gente tá, vamos dizer, transitando dentro dessa rede que por sua vez tem relação com as coisas que a gente conheceu na vida, né? Com as coisas, com nosso biótipo, etc. Necessariamente. Então, não é que a gente não tem escolha, de novo. A gente escolhe dentro das possibilidades, dentro da nossa grau de consciência. Aí eu fiz aqui só um esqueminha rápido, né, para ficar mais claro. Então, o que é nesse contexto adquirir cultura? Adquirir cultura é tomar posse de mais possibilidades. Né? Então, literalmente, mais informação. Cultura é informação. Você vai adquirir mais informações. Então, eu passei minha vida estudando marxismo. Então, o que é adquirir cultura? Você vai ver mais coisas. De preferência, outras ambientes. Para você perceber, né, que aquilo tudo que você leu está dentro de um conjunto específico de pensamento e que, por sua vez, existem outros. E daí, tendo outros, você pode ir reorganizando a sua opção, suas opções. Né? E qual é a relação entre adquirir cultura e adquirir alta cultura? Né? Adquirir alta cultura ou cultura erudita, ela implica consciência, ou pelo menos da maneira como eu coloco. A cultura é produção de documento, alta cultura é posse gradativa, né, de consciência sobre os documentos produzidos, que por sua vez é consciência sobre o seu pensamento. Então, é perceber que existe um fluxo, existe uma rede e que você transita nela. Então, quando você faz isso, você toma posse do seu livre-arbítrio, da sua capacidade de escolher entre as possibilidades. Por quê? Você é um ateu. E aí você diz, não, agora eu vou começar a ver o pensamento religioso. Você não tomou consciência do que significa as suas escolhas em relação ao ateísmo, nem do que significa as escolhas em relação ao pensamento religioso. Então você vai ter várias tendências pessoais próprias que já estão fixadas em uma maneira de representação, e no máximo, no melhor dos casos, né, geralmente o ateu vai pegar o pensamento religioso para atacar e vice-versa, o religioso vai pegar o pensamento ateu para atacar, mas no máximo você vai acrescentar algumas coisas dentro desse conjunto de pensamento que já está formado e fixado. Então, adquirir cultura é isso. Você já tem o seu coração determinado, delimitado, e você vai apenas acrescentar alguns pedacinhos que não foram preenchidos. E o resto permanece igual. Na alta cultura é o contrário, é você tomar posse, é você fazer o uso das informações para tomar posse cada vez mais abstrata do seu coração, e pelo seu coração ter uma imagem do coração em geral, do coração dos outros, etc. Então você ganha a possibilidade de
fazer o jogo dialético, né, real. Você perceber como que as opiniões vigentes, elas vêm de um quadro, né, de opiniões possíveis, que por sua vez vêm de um quadro de pensamento, vamos dizer assim, imaginativo, imagético, né, um conjunto de imagens e expectativas do mundo, né, que a gente diz que é representado pelo discurso poético, que pode ser feito de várias maneiras, enfim, mas é um discurso imagético, imediato, né, que fixa a sua imaginação e os seus desejos, as suas expectativas em certas coisas. Então, o religioso tem um, no caso o católico, o católico tem um, o protestante tem outro, eu pensando assim, o protestante, né, neopentecostal. Os outros protestantes têm outros, mas vamos lá. O protestante tem um, o católico tem outro, o ateu tem outro. Então, você só consegue, né, entender de fato que disputa é essa quando você toma posse desse fluxo de informação, que por sua vez é o fluxo de informação no qual todos nós estamos sujeitos e que estamos transitando entre ele, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com as nossas opiniões, de acordo com os gostos que decidimos. Né? O gosto, ele é nosso. Ele é a nossa liberdade e a nossa história ao mesmo tempo. Né? O que a gente recebeu pelo nosso histórico, né? O que fica na nossa memória, no nosso corpo, né? Fixado no nosso corpo, as cicatrizes de um grande acidente, enfim. Então tem o corpo, né? A memória. O corpo é a memória do, vamos dizer assim, as marcas do corpo são a memória física, né? Teu corpo assim, tem certas implicações, tem certas determinações, o cabelo assim também, o bigode deixar assim, tudo isso, para quem tem um conhecimento de cultura, você consegue fazer todo um perfil psicológico e histórico possível. Você não sabe exatamente o que foi que aconteceu, mas você começa a ter uma imagem das possibilidades do que pode ter acontecido. Então tem o corpo, né? Ele dá marcas, né? E a memória dá as marcas, vamos dizer assim, da mente, né, no espírito. Ah, o corpo e, por sua vez, o livre-arbítrio, na sua liberdade de conseguir escolher entre o que o seu corpo vai dizer, eu prefiro esse estilo, eu prefiro aquele, né? O que dá o arrepio, o que dá a sensação de, isso aqui é justo, isso aqui é bom, né? Que, por sua vez, a gente não tem uma medida objetiva, né? Então a nossa medida tem influência subjetiva, sim, mas existe objetivo, tá? Mas isso aqui é outra conversa. Mas o objetivo, por sua vez, né, é quando você aprende a perceber a subjetividade no que pareceu objetivo. E aí você vai tomando posse das possibilidades. E a ideia do objetivo é, no caso humano, o máximo possível de abrangência. Quanto mais cultura, no caso, você tem, mais possibilidades você tem posse. Então você está mais próximo da objetividade. Porém, quanto mais alta cultura, ou quanto mais cultura erudita, nesse sentido que eu estou delimitando, mas você tem consciência. Tendo consciência, você consegue perceber a subjetividade. E aí, como consequência, você se aproxima do objetivo de fato, não só como potência, mas como prática. Potência, no caso, é adquirir cultura. Então, eu estou falando isso de novo para mostrar, para dar um exemplo, uma amostra do que seria essa técnica que eu tento fazer aqui. Né? Por exemplo, uma pessoa me passa uma música, black metal. Se eu gosto da pessoa, eu vou ouvir. E aí eu vou ouvir, enquanto eu estou ouvindo, eu estou pensando na forma, estou pensando na estrutura, estou pensando no que essa música representa para essa pessoa, no que essa música representaria para mim, como é que funciona esse gênero, né? Quais são consequências que esse gênero pode gerar, qual ambiente pela pessoa, né, que me aparece, qual tipo de ambiente, né, que esse gênero frequenta, né, possíveis ambientes que essa pessoa está representando. Então a presença física da pessoa vai te dar todo esse conjunto de possibilidades que está na música, e está no grupo social, e está no psicológico daquela pessoa. Então pela música, por um objeto, né, você tem uma imagem da estética, do psicológico, do sociológico e do coração. Né? E várias outras coisas que não vem ao caso. Moda, etc. Você pode extrair trocentas coisas. Estou falando só nesse tipo de mais gerais, né? Usos mais gerais. Então, é mais ou menos isso. É você aprender a tomar gosto. Na verdade, tem que ter curiosidade, né? Tomar curiosidade e pela vida. Tomar gosto pela vida. E daí, consequentemente, você vai começar naturalmente a ir percebendo essas relações e que vão revelando, né, esse tecido das possibilidades, que a gente pode dizer das possibilidades culturais, né? Todo comportamento humano ele está necessariamente dentro das possibilidades culturais, né? Mesmo o comportamento que pareça animalesco, né? Mas se partiu de alguém que viveu na sociedade humana desde o começo, né? Ele é uma resposta à cultura e, portanto, ele é cultura, né? Humana.
É diferente se você pega um ser humano e você joga numa mata, para viver desde o bebê, ele vai morrer, mas se ele não morrer, por algum motivo, ele não está dentro da cultura humana, ele não responde à cultura humana, mas todos nós que nascemos dentro da cultura humana, nós respondemos à cultura humana, mesmo em atos que pareçam animalescos, mesmo em atos esquisitos como, sei lá, um eremita, um ermitão, que fuja da vida comum para morar no campo, na floresta, etc. É uma resposta às possibilidades de cultura e é a cultura também. Não tem como fugir disso. Então, cultura é esse terreno no qual nós estamos, da qual não podemos sair e que, por sua vez, tem graus de abstração. Tem o horizontal e tem o vertical. O vertical ele é sempre esses graus de abstração que você pode ir subindo até chegar nesse ponto que conecta todas as coisas, que é o ser. Então, o Lavelle, né, ele foca nesse ponto. Né, esse ponto onde todas as coisas estão conectadas com todas as coisas. Porque todas elas vêm de um mesmo centro comum a todas elas e que vão se diferenciando nas várias camadas, né, intermediárias até chegar né, na sua particularidade física. Né? Ah, e cada camada vai dando certas regras, né, certo conjunto, vai limitando, né, as possibilidades. Né? Então, por exemplo, um celular não deveria poder ser um copo. Você pode tentar forçar algumas barras, etc. Né? Pegar um pedaço do celular, a capinha, etc. E tentar usar como o equivalente a um copo. Mas um ser humano não pode ser uma equação matemática. Mas a gente pode fazer analogia com ela e tentar achar algumas coisas para aproximar. Mas em todo caso, né, quanto mais distante, né, quanto mais diferenciações o objeto recebeu desde esse ponto abstrato, menos coisas vai ter em comum uma com a outra, mas você pode, né, subindo esses graus sucessivos, conseguir fazer uma analogia, não é metáfora, que aproxime as coisas. Né? Você pode fazer essa subida e descida de maneira consciente ou semiconsciente, né? Porque ela está embutida na capacidade de pensamento humano. Enfim, falei mais que eu deveria, em tempo mesmo, mas é isso, né? Cultura e alta cultura, né? Absorver possibilidades do discurso, por exemplo, né, de expressão humana, que por sua vez te dá a possibilidade de escolha. Né? Quanto menos possibilidades você tem, menos você consegue transitar, então você fica menos livre. Né? Então a liberdade ela é proporcional à quantidade de recursos, no caso, a quantidade de ideias, a quantidade de conhecimentos, para conseguir transitar entre eles. Se você só sabe fazer um casa pau a pique, você só tem como fazer uma casa pau a pique. Mas se você estudou arquitetura o suficiente para entender, por exemplo, um modelo, né, do Gaudí, o modelo das catedrais, quando você for construir sua casa, mesmo que você só tenha material de pau a pique, né, então tem um recurso na hora de construir e o recurso da capacidade de pensar. Mas você vai conseguir pensá-la de uma maneira mais bonita, mais interessante, por mais que você esteja limitado na quantidade de recursos, etc. Mas ela não vai ficar do mesmo jeito que ficaria se você não tivesse isso. Então o pensamento ele abre as possibilidades da ação. Né? E lembrando, o pensamento pode ser gerado pela observação dos objetos, né? Porque os objetos eles têm também suas possibilidades. Tem as mais visíveis, as mais aparentes e as mais abstratas. Né? Geralmente a gente pega as mais visíveis. Que é o natural, né? Você não fica pensando e comparando discurso na hora que você está vendo, sei lá, o meme. Né? Você simplesmente reage. Só que as reações elas já vão ser mais ou menos padronizadas, é isso que eu estou querendo dizer. Enfim, então as possibilidades do objeto mais visíveis, né, são as que são mais fáceis de a gente deduzir da observação. As outras não, elas requerem um conhecimento, um costume de meditar nos graus mais abstratos. Enfim, perdi um pouco o fio de raciocínio, mas eu acho que é suficiente. Né? Então é isso. Né? Tomar consciência desse processo do pensamento, tomar principalmente gosto pelas coisas. Nesse caso, esse tipo de raciocínio, como o do Lavelle também, ele implica tomar gosto pela vida. Né? Tomar gosto pela observação da vida comum, da vida simples, mas não porque você, porque eu gosto da vida simples, mas é porque você consegue ver na vida simples os ecos, né, de uma significação maior. Né? Então, por exemplo, isso é uma coisa meio, eu imagino que tem tendência muito cristã, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de desenvolvimento da inteligência, em outras culturas, isso era feito só para os governantes. Por exemplo, a arte japonesa, ela não era feita para o povo, era feita para os governantes e neles os que tinham mais tempo.
A arte toda japonesa, a arte erudita, ela é feita para os governantes, né? A arte ocidental ela veio para a corte, a arte erudita do Japão veio também para a corte e para, enfim, imperador, filho do imperador, etc. A grande maioria, não é em todos os casos, mas de modo geral, né? Enfim, as principais artes eram para lá. Existe sempre a tentativa de popularizar, né? Alguns esforços, algumas tentativas, e tal, mas de modo geral, né? Você tem a corte e a, a casta eclesiástica. Confúcio, sinceramente, ainda tô no prefácio. O prefácio parece que é um cara chinês, mas puta que pariu, já errou aqui. Eles, não, porque eu não entendo, porque Confúcio se direciona só aos governantes e à casta guerreira, etc. Eu digo, mas é óbvio, porque isso não era feito para a população em geral, isso era feito para a casta guerreira, né? Então o interesse em geral era só para os Césares, né? Os grandes nomes, né? Os grandes. Por exemplo, para que servia a educação grega, né? A grande educação grega? Ela servia para formar os próximos governantes, os próximos juízes, né? Os próximos reis, entre aspas. Né? E os juízes que vão tomar as decisões, vão organizar o discurso público e o debate público para poder manter a harmonia da sociedade, manter a harmonia do povão. Né? Sempre foi assim. Mas, né, num contexto cristão, o cristianismo ele vira coisa de cabeça para baixo. Se o modelo antes era, eu vou focar nos Césares para que os Césares sejam bons, consequentemente ele vai manter a população com justiça, né, e a população vai conseguir manter, né, suficiência de moralidade. Hegel, por exemplo, vai ter essa expectativa também. O Estado estando perfeito, a sociedade vai ser perfeita. O cristianismo ele inverte a equação. Só para dar um exemplo, tem uma peça de teatro chamada Tixanyan, que eu vou usar aqui de base para falar disso. Tixanyan é uma amostra disso, né, o foco no governante, mas a China ela dava a chance de um camponês poder ser um governante. Né? A casta dos governantes tem um imperador, mas o que está ao redor do imperador, que é os governantes, eu esqueci o nome exato, vamos dizer assim, funcionários públicos, podia vir dos camponeses, podia ser camponês, desde que o cara estudasse e passasse nas provas que estavam muito ligadas à questão do domínio da filosofia chinesa, né? Confucionismo e taoísmo, etc. Daí, essa história é justamente sobre isso, né? Um camponês, ele consegue chegar ao nível de funcionário público do imperador e mais ainda, né? Ele é tão bonzinho, tão bom e competente que ele vai casar com a filha do imperador, ou seja, ele vai ser o futuro imperador. Porém, né, no fundo, ele não foi uma pessoa tão justa assim. Né? Então você vai ter essa peça maravilhosa que ela mostra a relação entre essas várias camadas da sociedade a partir de um erro cometido no alto. E pior, um erro cometido no alto por que seria um camponês. Né? Então ele conecta, né, o céu e a terra a partir da sua posição real. Eles chamam céu e terra, tá? Que é Tiandi. Então a gente, né, tem a tendência a focar no Tian, no que representa os mais altos, os mais elevados. Né? A história antes era a história dos grandes nomes, a história dos grandes feitos, né? Para dar o exemplo para as próximas gerações seguirem. Então, desde a Odisseia até a ideia da história, o nascimento da história com Heródoto, etc. Gradualmente ela vai se tornando na história, né, dos grandes nomes, mas expandindo mais, dos grandes eventos, né, passa de nomes para eventos, porque começou a ter um acúmulo maior de informação, e chegou, né, depois do marxismo, chegou a focar na história do homem comum como representante, né, de uma tendência. E é mais ou menos este ponto que a gente está e que não tem como jogar fora, porque no fim das contas a história está sendo feita também pelo homem comum. Né? Nós somos homens comuns de algum modo. Então não tem como você fugir de algumas determinações da nossa tendência mesmo, pessoal. Mas tem que saber como que encaixa uma coisa com a outra. Né? Então a maneira de encaixe é basicamente esse. Né? A Terra, né? Ou seja, os fatos comuns, o horizontal, ele é uma amostra, né, de sucessivos ecos que relacionam, que mostram, né, tendências gerais da inclinação humana, da inclinação de uma sociedade, de uma tendência psicológica, de uma tendência de uma sociedade, de uma tendência humana em geral, de uma tendência do espírito perante as possibilidades humanas.
Então, de um fato banal, você consegue ir subindo, né? Você vai da terra para o céu, né? E aí você adquire uma visão que consegue juntar as peças, né? Do que parece ser o caos social numa possibilidade de ordem, que ela não vai acontecer, mas você consegue percebê-la. Enfim, ficou muito longo, vai virar uma aula. Isso aqui. Não era a intenção. Mas é mais ou menos essa técnica. E o Lavelle está nesse contexto também. Né? Ele não está pulando fora disso. Né? Eu não sei se não tenho cultura filosófica suficiente para entender qual foi essa tendência na filosofia. Eu sei que chama de existencialismo, mas eu não sei dizer, não sei relacionar as peças. Mas o Lavelle, ele é essa pessoa, né? Eu sou um ponto de vista do espírito, ou do ser, né? E eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que tomar posse do máximo que eu puder da minha experiência comum, ao invés de eu ficar preso no passado, ficar preso nesse mundinho fechado, que é o erro do Narciso, eu quero expandir, né? Eu quero conhecer, eu quero expandir minha curiosidade até o máximo que ela puder e expandir meu conhecimento até o máximo que ele puder, mas, né, ao mesmo tempo, aprendendo as técnicas de subir e relacionar tudo com o ser. Né? E como é que você faz isso? Tomando posse do seu subjetivo, ou seja, tomando posse do seu coração. Né? Vai ter um vídeo aqui sobre coração. Basta tomar posse do seu coração que você toma posse do ser. Né? E expõe a sua curiosidade, expõe as suas possibilidades de conhecimento. E aí você vai, né, crescendo. E quanto mais você organiza, quanto mais você expande horizontalmente e verticalmente, mais você consegue ter, ser, né, uma possibilidade de ordem na sociedade. Não que você vai impor a ordem, mas você é um centro capaz de organizar, de ter o conhecimento organizado. Né? Então as pessoas falam, isso é a falta de autoestima, isso é problema de não sei o que, isso é não sei o que lá, isso é síndrome do impostor. Mas se você fez essas medidas, né, esse discurso ele aparece para você com um conjunto de relações já. Então você sabe a medida, você sabe melhor, você não sabe exato, mas você sabe melhor a medida do que é uma coisa do que é outra. As pessoas podem não aceitar, mas você adquire essa capacidade. Tinha mais uma coisa que eu ia falar que eu esqueci. Mas o Lavelle, ele tá, até onde eu entendi do Lavelle, né, ele está representando essa tendência, né, na filosofia, né, de uma maneira muito bonita, porque a gente, lembrei, a gente foca no vertical. Né. Por exemplo, se você só consome a terra, o horizontal, né, você não consegue fazer esse salto de consciência, não consegue, tá? Não consegue. Não. Se você consumir algo do vertical, né, algo se impregna em você, então algo você consegue fazer. Com exceção, claro, dos casos, só consumir horizontal. A inteligência humana, né, o insight, a sacada que vem espontaneamente, ela pode fazer você subir sem você ter pedido, isso acontece. E essa subida vai te dar uma admiração, um negócio, ou não, dependendo de como você receba, né, que te dá uma lembrança de, opa, pera, existiu esse momento em que isso aconteceu, né, existiu essa tendência, então você pode querer expandir aquilo. Ou porque o seu pensamento fez isso, ou porque você teve algum contato com o vertical sem querer. Ou pela beleza, ou porque, tô passando na rua, alguém tava tocando uma música clássica, sei lá, alguma coisa, e aquilo puxou meu ouvido, eu digo, eita, que interessante isso, né? Enfim, qualquer maneira que seja, né? Inclusive esse modo é o modo que a gente consegue ir transitando de gosto, né? Meio sem querer. Mas enfim, de qualquer modo, como tendência geral, né? O horizontal, você fica no horizontal. A terra fica na terra. Se você consome a cultura vertical, né, a alta cultura, de modo geral, ela é em si o trabalho sobre as formas, né? Ela é em si o trabalho, a meditação sobre a maneira de composição, a meditação sobre como que você junta aquela matéria, né, que é a técnica. Por exemplo, a música clássica ela é uma meditação sobre o som. A pintura, no sentido clássico, é uma meditação sobre as maneiras de combinar a cor. Né? O cinema, no sentido clássico, é a combinação sobre a maneira de pensar sobre como a câmera vai se comportar perante a imagem. Né? Então, você tem... Charles Chaplin foi o primeiro pensador do cinema. Aí eu não tenho um histórico total, mas eu sei que Charles Chaplin e Tarkovsky. Tarkovsky tem inclusive um livro chamado Esculpindo o Tempo. Né? Ele pensa no filme como se fosse uma música, né? A organização da imagem no tempo. Né? E aí ele vai fazer todo um pensamento em cima disso e os filmes dele ficam esquisitos por causa disso. Né? Quando você adquire, né, o clássico, o erudito, né, você consegue inclusive, que é uma das coisas que eu vou falar, vai ficar batendo essa tecla ao longo dessas aulas, desse material,
você consegue pegar o pop, você consegue pegar a Terra e perceber esses graus, né? Porque tudo tem forma, tudo no ser humano tem medida, tudo tem tendências, tudo tem inclinações, porque a gente não consegue inventar tudo do zero. A gente não inventa uma língua nova, a gente inventa umas palavrinhas novas aqui e acolá, de acordo com o contexto, tendência, etc. Puxando de outras línguas e tal. Mas a gente não consegue, por exemplo, falar, olha o dog aí, né? Pra falar de cachorro tirando onda. Mas eu não vou falar cachorro em russo, que não faz sentido, mas o inglês faz, é uma palavra que faz sentido pra gente, pra um certo grupo social, tendência social, etc. Enfim, esqueci. Esqueci, deixa eu dar uma pausa aqui. Tá, então do vertical você consegue tirar mais e mais proveito do horizontal, mas o contrário não acontece. Se você só consumir o horizontal, você não consegue, sabe, subir ao vertical, nem tomar posse do horizontal. Né? Por isso que eu falei, né? A alta cultura como sendo consciência da capacidade de transitar entre as possibilidades. Então a alta cultura, a função dela é sobretudo essa, né? Que o Olavo chamaria de desaculturação. Né? Você conseguir sair de um conjunto de possibilidades para começar a percebê-lo, né? Tomar consciência dele. Né? O Olavo chama de desaculturação. Se você bota nos artigos, né, o site com os artigos do Olavo, essa palavra desaculturação, você vai ver, né, alguns artigos que vão falar sobre esse tema, que é muito bom. Então é essa relação do horizontal e vertical. Né? O horizontal te dá a medida do quanto da sociedade você consegue pensar verticalmente, e o vertical te dá os meios de verticalizar as coisas. E é isso. Né? Nos vemos nos próximos vídeos. Qualquer coisa, né, fica nos comentários. Infelizmente o vídeo ficou longo, então vai ser um próximo vídeo, uma semana inteira com isso aqui. E nos vemos nos próximos. Tchau.